Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje o estudo vai ficar a cargo do Pedro Lacerda, com o tema Falsos Cristos e Falsos Profetas. E nós vamos começar o nosso estudo de hoje com a ambientação do livro Vinha de Luz, lição 77, Sofrerá Perseguições. O texto está baseado no Evangelho de Paulo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que fala o seguinte: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E aí vamos aos comentários de Emmanuel. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados à própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-á-se-ão lançado ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, mas se de algo útil produzem sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defende contra os maus, fazendo valer as tuas razões, será categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, será francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, para receber, ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelidos a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para teu coração, será classificado a conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Emmanuel fazendo um convite para nós, ressaltando de que a dor para a gente é a escola, né? A escola da dor, justamente o campo de aprendizado. E essas perseguições são justamente os nossos caminhos de sacrifício para o nosso aprimoramento íntimo, né? Sempre tem uma cruz, carregar a tua cruz para que a gente possa seguir em frente rumo à nossa linha reta, né? Então, não deixe os impedimentos, as dificuldades paralisar, né? Bloquear o seu destino, né? Persista através do remédio da bússola, que é a fé. Busquemos essa ferramenta, buscamos a bússola para justamente caminhar à frente, rumo a essas dificuldades, a essas perseguições que vamos sofrer, que vamos somos convidados a analisar esse caminho da dor para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. Né? A dor é justamente essa escola
de almas, para que a gente possa justamente buscar ali o refúgio e, ao mesmo tempo, o aprimoramento, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Então, nós vamos fazer a nossa prece, elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, nessa manhã, reflexionando, internalizando o Evangelho em nossos corações, para que a gente possa colocar em prática diária, envolvendo os familiares, envolvendo a sociedade, envolvendo o nosso íntimo. Ampare o nosso irmão, orador, que está pronto para nos apresentar esse trabalho, que a espiritualidade e seus espíritos amigos possam auxiliar no desenvolvimento dessa mensagem, e que possamos também aproveitar o ensejo para vibrarmos para todos aqueles espíritos que estão passando por aflições, perseguições, e que eles possam ser consolados à medida em que vamos vibrando, à medida que a gente vai internalizando em nossos corações esse consolo da doutrina espírita nos oferece. Que o Senhor possa nos abençoar, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos trazer aqui o Pedrinho, né? Hoje ele vai falar do tema haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Bom dia, Felipe. Bom dia aos companheiros. Amigos, temos uma manhã de paz e de boas reflexões, conforme o Felipe já trouxe para a gente. Esse é o tema para as nossas reflexões da manhã. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O Kardec tratou desse tema no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa afirmação de Jesus, haverá falsos cristos e falsos profetas, nós vamos encontrar no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, num sermão que é chamado de sermão profético. A gente vai ler o começo dele aqui, só para a gente se situar, né? Então, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta lhes disse: não vedes tudo isso? Amém vos digo, que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. O sermão ele continua. A gente leu aqui até o versículo 13 do capítulo 24,
mas ele vai até o versículo 31. Então a gente leu até onde Jesus fala dessa situação, né, de muitos profetas que serão levantados, enganarão a muitos falsos profetas. Mais à frente também ele vai falar novamente, no versículo 24, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas e darão grandes sinais e prodígios de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Interessante observar nesse sermão, chamado de sermão profético, um alerta de Jesus, uma advertência com relação ao futuro. A gente ouviu aí o Felipe lendo o Emmanuel, trazendo para nós também o alerta sobre as perseguições, sobre as dores que os seguidores sinceros e fiéis de Jesus e do Evangelho vão passar no mundo, ainda num mundo como o nosso, com tantos problemas, com tantas dificuldades. E esse sermão profético, ele era um alerta desse espírito puro, o espírito que está aqui desde o início do planeta. Vamos imaginar que Jesus, vamos tentar criar essa imagem na nossa cabeça, né? Jesus está aqui desde o início e ele tem um planejamento, ele tem um projeto. Então, quando ele fala do futuro para a gente, ele já está sabendo assim, olha, nós queremos chegar lá naquele momento de transição, né? Nós queremos caminhar para a perfeição, mas haverão problemas aí para a gente poder superar pelo caminho. Então, quando ele fala dessas grandes tribulações para o futuro, ele exatamente trazia esses alertas. Quando ele fala aí das possíveis guerras, das fomes, das dificuldades, ele fala dos sinais dos tempos, que não é o fim dos tempos, mas é um momento de transição, é a conclusão de uma etapa, é uma mudança de estágio, né? Então, a gente comentou aí que ele vai falar em dois momentos. O primeiro a gente já até leu, eu vou passar para o segundo momento aqui, onde ele vai falar dessa situação dos falsos cristos e falsos profetas, especificamente, que é o nosso tema da manhã, que está inserido nesse sermão profético. Então, ele vai falar lá no versículo 24, desse capítulo 24 de Mateus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós vamos, para compreender essa fala de Jesus, lembrar que Jesus ele é chamado nos evangelhos de o Cristo. E essa palavra, na linguagem original do povo judeu, né, ela é Messias. É o Messias que era aguardado. O Messias era aquele enviado, ungido, o libertador, o redentor, aquele que o povo aguardava. O povo esperava a chegada do Messias para a libertação. Recordemos que o povo judeu, ele era, naquele momento ali, no momento histórico, né, quando Jesus esteve conosco aqui encarnado, ele estava escravizado pelo povo romano. Então eles aguardavam a libertação, eles aguardavam que esse povo judeu fosse erguido, a condição de liberdade, de supremacia sobre os outros povos. Era uma ideia diferente do que o Messias traria, do que o Cristo traria. E a gente sabe, de acordo com o que a doutrina espírita vem trazer para a gente, que com Jesus começa a maioridade espiritual da humanidade. Quem fala isso para a gente é Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz. Nós começamos a maioridade espiritual da humanidade. E Jesus vai afirmar, então, ali que surgiriam outros que viriam se passar por este, que seria o libertador, não dos corpos, mas libertador das almas, libertador das consciências, aquele que traria para nós o caminho, a vida, a verdade, e nos conduziria para a felicidade verdadeira. E os profetas, né? Nós temos uma informação no Evangelho segundo o Espiritismo, que o profeta é um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, né? Profetas, médiuns, no passado, pitonisas, sibilas, oráculos,
aqueles que trariam, então, informações do mundo espiritual, revelando as coisas ocultas, fosse consciente ou inconscientemente, mas aqueles que teriam essa missão de instruir os homens e revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. E quando ele fala ali até dos escolhidos, a gente buscou uma fala do Emmanuel que é interessante. O Emmanuel fala assim, ó, não estamos muito distantes ainda dos eleitos, mas nós já somos os escolhidos, pelo menos para fazer a regeneração de nós mesmos. Escolhidos para transformar a nossa vida numa vida mais feliz. Imaginemos como é que nós, espíritas, nessa altura da nossa vida na Terra, da nossa passagem na Terra, da história da nossa vida aqui na Terra, como nós podemos nos sentir realmente escolhidos nesse sentido, né? De buscarmos essa regeneração íntima, a reforma, a melhoria, o crescimento. E talvez nós pudéssemos até pensar assim, mas eu já, olha, estou com tanto tempo de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de leitura, eu já li tudo que tem de obras básicas, eu estou lendo aí todas as obras que o Chico, o Divaldo tem trazido para nós, Raul Teixeira e outros médiuns que foram verdadeiros profetas nesse sentido de revelar para nós, né, instruir os homens, revelando as coisas ocultas. Eu acho que eu não vou cair numa cilada, né, como está sendo alertado aí por Jesus, né? Falsos profetas que fariam grandes sinais e prodígios que enganariam até os eleitos. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. A gente vai, só a título de exemplificação, a gente vai compreender que esses falsos cristos e falsos profetas, eles se manifestam, a gente vai ver daqui a pouco, no mundo dos encarnados, no mundo dos desencarnados. Eles estão não só na área da religião, mas eles estão também nas outras áreas do conhecimento humano, nas ciências, na filosofia, na política, e a gente pode ser enganado, sim. A gente acaba sendo envolvido, né, por esse magnetismo, por essa capacidade de envolver as pessoas, de arrebanhar, né, multidões. E um exemplo que a gente traz é que quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o povo que deflagrou todo aquele processo de sofrimento tão grande que aconteceu naquele momento do século passado, foi o povo alemão, um povo muito inteligente, um povo muito instruído, né? Nós vamos encontrar aí a Alemanha até hoje, né, e já há muito tempo destacada em todas as ciências, todas as artes, todas as áreas do conhecimento. A gente vai encontrar o povo alemão com bastante destaque, um povo muito estudioso, e a gente acaba percebendo aí que foi um povo que foi envolvido por ideias equivocadas, infelizes. A gente está falando de maneira genérica porque sabemos que não foram todos aqueles espíritos que estavam ali encarnados, mas, de certa forma, o povo abraçou aquela ideia infeliz trazida da hegemonia, né, de um povo sobre o outro, hegemonia de raças. Então é só um exemplo para a gente poder compreender. Poxa, mas a gente pode ser envolvido? Podemos sim. Então temos que estar alertas o tempo inteiro, temos que estar filtrando, observando com muita cautela. Nós que somos espíritas temos em Allan Kardec o exemplo do bom senso, aquele que o tempo inteiro avaliava com muito critério, buscava muita segurança naquilo que fazia, sempre muito cuidado nos seus trabalhos. Então a gente também tem que estar muito atento para que a gente não seja enganado por falsos cristos e falsos profetas. Indivíduos que se arvoram a dizer que são intermediários entre o céu e a terra, intermediários entre a divindade, entre o Criador e o ser humano aqui no planeta Terra. Nós temos aí uma informação que está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, é o Espírito Erasto dizendo para nós: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade.
Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Ele está falando aí exatamente nesse capítulo desses falsos cristos e falsos profetas, e está destacando para nós, né, que em todos os tempos a gente teve esse problema, não é de agora, em todos os tempos da humanidade, né, indivíduos se colocando como reveladores, enganando aqueles que, de certa forma, se deixam enganar. A gente também vai comentar sobre isso até o final. E nesse momento de transição, nós estamos aí transitando de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Nós encontramos aí mais ainda esse problema. Esse problema está mais intenso. E a gente vai tentar compreender por quê, né? A gente viu ali que Jesus falou das convulsões, ele falou das guerras, ele falou de sofrimentos, e não vamos olhar isoladamente, por exemplo, nesse momento, para o problema da pandemia. Tem uma informação de um espírito lá na Gênese, né? O doutor escreve Barry, não sei se a pronúncia do nome dele seria essa, né? Está lá na Gênese de Kardec, no último capítulo da Gênese. Esse espírito vai falar que há quase um século no trabalho de transformação. Ele está falando da Terra, que ela está há quase um século. E a Gênese, ela foi publicada em 1868. Olha, ele dizia que a Terra já estava nesse trabalho de transformação há quase um século. Então a transformação ela não é agora, ela já está acontecendo, né, segundo esse espírito, há quase um século, lá na Gênese, e um livro que foi publicado em 1868. Vamos analisar então, olha, se de 1768 para cá, quantas coisas já aconteceram. Nós tivemos, olha, só no século passado, Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, que alguns historiadores falam que é uma guerra só, né? Milhões de pessoas vieram a desencarnar nesses processos. Nós tivemos gripe espanhola, milhões de pessoas vieram a desencarnar. Nós estamos vivendo aí um processo de verdadeiras convulsões sociais, transformações, né? O planeta está agitado. É exatamente aquilo ali que Jesus falou no seu sermão profético. Então, quando o Erasto está dizendo aí para a gente que surge essa multidão de ambiciosos que se arvoram em reformadores e messias, é porque as pessoas, nesse momento, meus amigos, nós aqui ficamos também um pouco meio que aturdidos, ficamos meio atordoados. Imaginemos nesse momento agora de pandemia, só para a gente poder se situar, né? Quantas pessoas não têm sofrido com a solidão, com o isolamento, com os problemas de desencarnações na família, com os problemas de saúde, com os problemas financeiros. Então o planeta todo está recebendo uma sacudidela, e com certeza nós sabemos disso, uma sacudidela pedagógica, né, que está sendo aplicada em nós, para que a gente busque esse crescimento, essa melhoria. Porque nós temos uma tendência a ficarmos estagnados se não formos provocados, né, para essa mudança. Então, acontecem que esses ambiciosos intrigantes, eles surgem, então, nas áreas da política, das ciências, da filosofia, da religião, e se transformam, como está sendo falado aí, né, eles se colocam como reformadores e messias, como salvadores da pátria. Então, é importante que a gente esteja atento, porque em decorrência da fragilidade das pessoas, nesse momento de fragilidade, nesse momento de vulnerabilidade, muitos se aproveitam, né? Até para o enriquecimento ilícito, né? Infelizmente, isso tudo vem acontecendo. Mas a gente sabe que esses indivíduos, eles não estão só aqui entre os encarnados, mas eles estão também entre aqueles que estão desencarnados. Então, no capítulo 21, a gente vai ter o Erasto lá falando também dos falsos profetas da erraticidade, aqueles que estão aí entre uma encarnação e outra, espíritos desencarnados, né? Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, há os também, e em muito maior número, está até grifado aí, né? Muito maior número entre os espíritos orgulhosos, que
aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos depois de terem feito que seus médios os aceitem, e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então, isso é um recorte lá da fala do Erasto, que a gente trouxe para as nossas reflexões aqui, e nós vamos buscar para compreender essa situação que o Erasto está trazendo, nós que somos espíritas, que estudamos a comunicabilidade com os espíritos, que estudamos a vida, que continua a vida após a nossa existência física, que a morte ela não existe, existe a morte do corpo, mas o espírito não morre, e que os espíritos se comunicam. Então nós estamos aí tendo essa informação desse perigo, né? Espíritos orgulhosos, que aparentam amor, aparentam caridade, eles vão semear desunião e retardar a obra de emancipação da humanidade. E às vezes por processos que chegam à obsessão mesmo, né? E obsessões até coletivas, né? Um negócio muito difícil. E ele diz aí, ó, eles primeiros fazem que os seus médiuns os aceitem, e depois eles fascinam, enganam, né, aqueles a quem desejam iludir, e trazem essas teorias absurdas, e muitos deles se apropriam de nomes que são nomes respeitáveis, que nós só de ouvirmos já ficamos sensibilizados, já ficamos tocados. Para que a gente possa compreender, né, que temos que ter cuidado com esses profetas da erraticidade, com aquilo que os espíritos trazem para nós, pelas suas comunicações, a gente vai lembrar aqui do que o Kardec fala para a gente lá no Livro dos Médiuns. É muita matéria, mas eu trouxe alguns pontos aqui que o Kardec traz para nós, para que a gente possa identificar, né? Que tipo de espírito, ou seja, falando da qualidade dos espíritos. O Kardec vai falar assim, olha, as linguagens e ações, a linguagem e as ações desses espíritos, que estão associadas aos sentimentos e aos conselhos. De espírito bom só provém o que tenda para o bem. E aí a gente vai ter que lembrar assim, mas o que é o bem mesmo? Né? O André Luiz ele foi informado de que o bem verdadeiro é aquilo que é o bem para todos e que o mal é o bem só para mim. Então, às vezes eu recebo uma orientação de um espírito, ou leio, ou ouço, né, uma instrução que vem da espiritualidade, eu tenho que avaliar isso. Será que essa instrução, essa orientação, esse caminho que está sendo designado aqui, né, por esse espírito, ou apontado por esse espírito, ele é uma coisa boa, é um bem, o bem verdadeiro é o bem para todos. E o mal é o bem só para mim. Então, às vezes, a gente se confunde nesse sentido. Os inferiores, os espíritos inferiores, refletem paixões humanas. Refletem essas paixões desordenadas, paixões desequilibradas. Então é necessário sondar-lhes o íntimo, analisar-lhes as palavras, verificar se há ofensas à lógica, à razão e à ponderação. Não importa o nome que ostente o espírito. O espírito vem e diz que é a irmã Sheila e traz um monte de coisa absurda. Não é irmã Sheila. O espírito vem e diz que é Dr. Bezerra de Menezes e vem falar de forma descaridosa e vem trazer a impiedade nas suas informações, nas suas instruções, nas suas orientações. Não é Dr. Bezerra de Menezes. Então não importa o nome. Bons só dizem o que sabem, os maus falam de tudo. Esse é um outro ponto interessante. Os espíritos superiores, eles, nem por serem superiores, se gabam ou se arvoram em falar de tudo. Né? A gente vai encontrar o Emmanuel dizendo exatamente da limitação que eles têm em vários aspectos. Por exemplo, da criação do espírito. Né? E quando ele traz alguma informação que é assim, importante, relevante, muitas vezes ele fala assim, ó, rezam as tradições do mundo espiritual, ou seja, são informações que foram passadas para eles e que eles trazem para a gente, quando podem. Quando não existe condição de informar alguma coisa, porque nem mesmo eles têm acesso, eles também não trazem, não falam. Mas os maus falam de tudo, levianos predizem futuro e precisam fatos materiais. Um outro ponto. Né? Falam de tudo, os espíritos inferiores,
para eles não tem restrição, não tem reserva, predizem o futuro e dizem até o dia e a hora que aquilo vai acontecer, como se fosse um fato já consumado, né? Isso os superiores não fazem. Os superiores são simples, são concisos, dizem muita coisa em poucas palavras, né? Basta a gente ver aí a página que o Felipe fez no início para a gente. Uma página pequena que a gente, se for estudar essa página, a gente fica uma semana de tanta coisa que o Emmanuel traz aí dentro desse texto dele, um texto curto. Os bons nunca ordenam, aconselham. Os maus dão ordens, querem obediência. Tudo isso, pessoal, o Kardec traz para a gente lá no Livro dos Médiuns, tá? É o capítulo 24 do Livro dos Médiuns. A fonte para a gente poder depois buscar lá. Eu fiz aqui pequenos recortes para a gente poder se situar. Desconfiar de nomes venerados, né? E o Kardec traz lá comunicações apócrifas, comunicações de Vicente de Paulo, de Jesus, tudo está no Livro dos Médiuns. Comunicações falsas, que se não houver da nossa parte esse cuidado, essa atenção, esses espíritos fazem o quê? Como está sendo explicado aí pelo Erasto. Olha, primeiro eles vão lá, fazem com que os médiuns os aceitem. E depois eles continuam a sua obra fascinando a tantos outros. Então é necessário que a gente avalie com critério. A doutrina espírita não tem dogmas. Todos os assuntos eles têm que ser discutidos. Todos os assuntos têm que ser entendidos. É necessário que esses assuntos, inclusive, sejam esgotados, que as dúvidas sejam... Claro que nunca vão acabar, né? Elas vão surgir mais. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais dúvidas vão surgindo. Mas é importante que a gente estude, que a gente não tire dúvidas e que a gente tenha essa liberdade de questionar para que a gente compreenda, para que a razão faça com que aquele conhecimento ele seja internalizado de verdade. E não colocado como no passado se fazia, goela abaixo. Ou seja, olha, é isso aqui, acabou, né? Então, o Kardec vai sempre trazer para nós aí a ideia do bom senso. Vamos procurar o bom senso. Aqui tem uma imagenzinha ali de uma fruta. Não sei se está todo mundo conseguindo enxergar aí. Essa fruta é fácil de saber que fruta que é, né? Molinha, né? A gente olhou, já sabe que pé que é esse aí. Então, conhece-se a árvore pelo fruto. O Erasto vai falar isso para nós, olha, isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então, nós temos aí, nessa informação que está sendo trazida para nós pelo Erasto, né, que o missionário ele tem que ter essas qualidades. O profeta verdadeiro ele tem que trazer essa superioridade, essa grandeza. Suas virtudes têm que atestar da sua obra, né, pela sua influência moralizadora. O resultado daquilo que ele está trazendo tem que ser bom. Né? A missão de que ele se diz portador, ela vai ser não só com palavras, mas, sobretudo, com ações, com as consequências da sua própria vida, seja ele encarnado ou desencarnado, elas vão sendo construídas. Então, é interessante que, falando de falsos profetas, né, existem mensagens de desencarnados, para a gente poder compreender como é que é o oposto, né, disso aí que está sendo colocado nesse primeiro momento aí dessa fala do Erasto, que existem mensagens que desviam os indivíduos, desviam as pessoas dos objetivos da vida, que confundem as pessoas, que você lê aquela mensagem, lê aquele livro, e é um livro confuso, é um livro que traz assim, que te deixa cheio de dúvidas. Poxa, mas esse livro aqui está me trazendo uma confusão na minha cabeça. E o afastamento das leis divinas, o afastamento das ideias que são trazidas por Jesus, o afastamento das ideias que são trazidas pela própria doutrina espírita. Então, a partir daí, quando a gente começa a perceber
essa influência nociva, a gente já começa a compreender que ali pode se tratar de uma obra trazida por um profeta falso, por um falso profeta, porque a sua obra ela não está sendo moralizadora, ela não está sendo grande, não traz grandeza, né? Ela não traz benefício para aqueles que vão acessar. E entre os encarnados, nós vamos encontrar muitos que também se arvoram na qualidade de profetas, em todas as áreas, eu volto a dizer, seja na ciência, seja na religião, seja na filosofia, né, seja onde for, seja onde seja, encarnados que pregam a violência, que pregam o ódio, que trazem com as suas condutas a separatividade, a vivência de paixões desequilibradas, ou até, meus amigos, também é importante a gente compreender, aqueles que, apesar de pregarem o bem, de falarem o bem, mas não vivem. E aí a gente cai na questão da árvore e o fruto. Qual é o fruto daquela obra que está sendo construída por aquele, entre aspas, profeta, por aquele missionário? Profeta é o enviado de Deus com a missão de instruir os homens, de revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. Qual é a obra que está sendo construída por aquele missionário? Qual é o fruto? Nessa árvore aí, um pezinho de mamão, né? Eu não sei dizer da qualidade dele. Parece que é um mamão papaya, não tenho certeza. Mas é um mamão, né? Então, pelo fruto, você conhece a árvore. Qual é o fruto que aquele, entre aspas, missionário, aquele profeta, que ele está trazendo? Através da sua influência, através dos seus diálogos, através das ideias que ele propaga, através das suas ações. E mesmo quando ele diz ser determinada pessoa, seja ele o espírito desencarnado, por exemplo, ele não passa de um imitador, como está sendo colocado aí, um estrião de baixo estofo, que não sabe imitar o modelo que escolheu. Então a gente vai perceber que esse tipo de conduta sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. Não é de agora. Apesar do Erasto falar para a gente que é muito importante nesse momento de transição que a gente esteja atento pela fragilidade, pela vulnerabilidade que o indivíduo acaba aqui na Terra passando. Sempre aconteceu o falso profetismo, mas nós temos aí um falso profetismo moderno que a gente vai também comentar aqui hoje, aproveitar o momento. Olha só, gente, nós temos esse falso profetismo aí, feito hoje em dia. Numa era digital, onde nós hoje conversamos pelas redes sociais, utilizamos aí os computadores, os celulares, cada vez menos até o telefone, né? A gente não se fala mais pela linha telefônica, mas se fala pelas redes sociais, e nós temos aí as fake news, ou as notícias falsas, e isso está relacionado ao tema, né? Essas notícias falsas, elas destroem a reputação de pessoas, a reputação das instituições, elas difamam, elas caluniam, elas disseminam o ódio. Então, vejamos, outro dia nós estávamos observando a vida, ouvindo falar um pouco, né, através de um pesquisador, a vida do Bezerra de Menezes, e ficamos pensando, puxa, que dificuldade, lá no tempo do Bezerra, onde ele escrevia matérias e colocava nos jornais, nas revistas da época, onde ele tinha que fazer as pregações e não tinha tecnologia para falar para um auditório, por exemplo. Hoje nós temos os recursos tecnológicos, mas está sendo feito um falso profetismo através das fake news. Por quê? Porque a tecnologia em si ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela é neutra. Quem dá essa qualidade somos nós, os indivíduos que estamos nos apropriando dessa tecnologia é que vamos dar a qualidade dessa utilização. Então essas notícias falsas, só para a gente ter ideia, pessoal, elas hoje alcançam de forma mais rápida do que as verdadeiras, até 70% mais rápido. Se você divulga uma notícia verdadeira, uma notícia que traz uma verdade no seu bojo,
ela vai se disseminar muito menos. E a fake news, ou aquela notícia falsa, ela se dissemina 70% mais rápido. Alcança muito mais gente. Isso é uma pesquisa científica, tá? Feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É o MIT, lá nos Estados Unidos. E o curioso é que nessa pesquisa fala o seguinte, olha, que quem faz essa divulgação ser tão bombástica não são os robôs, que a gente supõe que os robôs é que fazem isso. Os robôs, eles disseminam as informações, tanto falsas quanto verdadeiras. Mas os humanos é que têm esse potencial para acelerar essa disseminação das fake news, das notícias falsas. E olha que curioso, essa notícia falsa, essa mentira que é transmitida pela fake news, o que ela gera no nosso ambiente aqui na Terra? Ela gera medo, ela gera desgosto, ela gera desconfiança. Então é necessário que nós, sobretudo nós que somos espíritas, que somos estudantes da verdade, é necessário que sejamos disseminadores da verdade, que tenhamos atenção ao recebermos aí nas nossas redes sociais uma informação, vamos procurar com muito cuidado checar a fonte daquela informação, se procede aquela notícia, qual é a data em que está sendo divulgada e qual é a data que foi feita aquela matéria, porque pode ser uma matéria fora do contexto e que vai gerar, por interesses escusos, a destruição da reputação de pessoas ou instituições. Então é muito importante. Não sejamos ingênuos, meus amigos, e nem levianos. Não sejamos irresponsáveis com a notícia que chega nas nossas mãos. Hoje nós temos acesso, temos voz através das redes sociais, mas vamos buscar fazer isso com cuidado, com qualidade. Isso também está dentro do contexto do nosso estudo aqui de hoje. O Mateus, ele registrou lá no versículo 11 a 13, nós lemos isso no início, olha, que levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então é importante a gente analisar, refletir nessa informação do Mateus, registrada por Mateus, né, palavras de Jesus, que essa iniquidade, por abundar, ela vai esfriar a caridade de muitos, exatamente por conta desse ambiente que nós falamos aqui agora. A iniquidade é perversidade, é injustiça. E quanto mais iniquidade, mais perversidade, mais injustiça acontece, mais a gente vai criando um ambiente de desconfiança. Então é necessário que nós sejamos aqueles que perseveram e não aqueles que disseminam, não aqueles que se tornam esses divulgadores das fake news, né? A gente pegou como exemplo aqui uma história, não vou ler a história toda, ela está no livro Luz Acima, capítulo 31, quem quiser dar uma lida lá, mas é uma história que Humberto de Campos conta que Jesus ele vinha fazendo uma caminhada com Pedro, eles vinham fazendo uma caminhada e o Pedro perguntou quem eram os maiores inimigos e que era necessário trabalhar para a construção do reino de Deus e importante saber quais eram os maiores inimigos. Jesus vai falar de vários inimigos aqui na construção do reino de Deus, mas esse trecho da história vai acontecer que Jesus e Pedro eles param para uma refeição. E aí, à mesa, um certo Zadias, que era um liberto de Cesareia, agora eu estou lendo aqui na íntegra a fala do Humberto de Campos, né? O texto do Humberto de Campos. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época, indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu, colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estiver alguma vez em Roma. Traduzindo aqui, né, para a nossa linguagem mais popular. Primeiro, Pedro se aproveitou daquele momento ali, alguém falava mal do imperador, falava mal dos políticos da época, dos artistas, cientistas da época. O Pedro aproveitou e pegou carona. Vamos falar mal.
Depois de ter falado bastante, inclusive, do imperador, Jesus, então, perguntou para o Pedro se ele já tinha ido alguma vez lá em Roma. Sabe qual foi a resposta do Pedro? Nunca. E aí Jesus falou assim para ele: Pedro, falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador, que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. E em seguida acrescentou: e sejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. Terrível. Então, através das redes sociais, nós podemos estar sendo maledicentes. Nós podemos estar colaborando, sendo propagadores de notícias falsas, sendo falsos profetas, criando um ambiente de desconfiança. E esse ambiente, ele faz o quê? Ele faz com que as pessoas tenham menos sentimento de fraternidade, sejam menos caridosas, porque é um ambiente onde todo mundo desconfia de todo mundo, não se confia mais nas pessoas, nas instituições. Então, meus amigos, nós temos também um outro problema, né? Nós temos mensagens que são atribuídas a espíritos, a médiuns, à própria doutrina espírita, e que são divulgadas pelas redes sociais hoje, e que muitos de nós acabamos também fazendo a divulgação quando a gente vai lá e posta, propaga, repassa aquela mensagem, sem nem ao menos procurar saber se aquela fonte é verdadeira. Às vezes é uma mensagem que vem trazer uma imagem negativa de determinado aspecto de estudo que é alvo da doutrina espírita, objeto de estudo da doutrina espírita, uma mensagem deturpada, e que nós, às vezes, numa rápida lida, a gente percebe assim: essa mensagem aqui não deve ser do Emmanuel. Tem alguma coisa errada aqui nessa mensagem. Então vamos ter atenção, o bom senso, né? Vamos usar os critérios lá que o Kardec traz para a gente. Então a gente acaba divulgando notícias erradas, deturpadas, a gente acaba desestimulando quem tem o interesse, às vezes, de conhecer a doutrina espírita, porque acabamos recebendo as fake news, as informações que são muitas vezes místicas, né, distorcidas, e acabamos nos tornando falsos profetas também. Então vamos ter atenção nesse sentido. Não aumentemos o clima de desconfiança. O que a gente pode fazer? Que método que a gente pode usar para poder se prevenir em relação a isso? Para que a gente não aumente esse clima de desconfiança, para que a gente possa só divulgar verdades, né, para que a iniquidade ela não seja semeada. A gente tem aqui a lembrança dos 3 crivos, que o Sócrates é atribuída a ele, essa passagem, né? É uma história até interessante, essa história aqui dos 3 crivos, porque o Humberto de Campos ele traz isso na sua obra, e ele traz uma informação de que alguém perguntou para ele, né, como é que poderia diminuir a problemática do disse-me-disse, das fofocas dentro de uma instituição. E ele diz assim: olha, o evangelho já é o caminho, mas se a gente pode fazer alguma lembrança, vamos lembrar de uma história que é atribuída a Sócrates, que alguém procurou o Sócrates para conversar e disse assim: Sócrates, eu tenho que te falar no pé do ouvido uma história aqui bombástica. E o Sócrates falou: peraí, antes de você trazer para mim essa história, vamos ver se você já passou pelos 3 crivos. E esse indivíduo falou: 3 crivos? Mas que 3 crivos são esses? E o Sócrates, então, ele vai dizer que a primeira coisa a ser avaliada é que se aquela informação que ele estava trazendo, se ele tinha certeza de que aquilo era uma verdade. E o indivíduo fala assim: não, eu não tenho certeza. Eu ouvi falar, mas eu não tenho certeza que é verdade. Aí o Sócrates falou: então, olha, ela já não foi aprovada no primeiro crivo. Mas vamos para o segundo. Ainda que não seja verdade, isso que você está me trazendo é uma coisa boa, ainda que você não saiba se é verdade. Ainda que você não saiba se é verdade. Mas é uma coisa boa? Não, boa não é não. Opa, então já não passou pelo segundo crivo. Não é? Ainda que você não saiba se é verdade, e não sendo uma coisa boa, isso que você vai me dizer é útil, tem uma utilidade? E aí o indivíduo falou: não tem utilidade. Então o Sócrates vai falar para ele assim: olha, se isso tudo não se enquadrou na verdade, na bondade e na utilidade, né,
que a gente deve fazer? Não nos preocupemos. Nada vale em casos sem qualquer edificação para nós. Então, é o que nós temos que ter atenção também. Não é? Analisar se isso que está sendo trazido é verdade. Se não temos certeza, eu não tenho certeza se é verdade, então não vou divulgar. Né? Se não é uma coisa boa, para que eu vou divulgar? E se não é útil, para que eu vou divulgar? Então, usando esses 3 crivos aqui, meus amigos, a gente já começa a ter um caminho, né, para poder a gente não se tornar um falso profeta nesse profetismo moderno aí das fake news. Ok? Nós temos aí também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 15 e 16, essa orientação de Jesus, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vos reconhecereis. Olha, em outro momento, lá no Evangelho de Mateus, Jesus falando, e agora dizendo que os falsos profetas, eles são lobos vorazes, e que nós os conheceremos pelos seus frutos. O curioso é que a gente acha que esse falso profeta, né, que se passa por uma ovelha, mas que ele é um lobo voraz, ele não está, às vezes, junto de nós. E a gente tem um estudo feito pelo Vinícius no livro Em Torno do Mestre, que ele vai dizer para a gente exatamente isso. Ele vai dizer assim, ó, nós que somos espíritas, achamos às vezes que os falsos profetas estão lá no segmento religioso do nosso irmão. Talvez nos segmentos lá do Oriente, nos segmentos que estão aqui próximos de nós, segmentos religiosos cristãos até, e ali estariam os enganadores, e que nós espíritas estamos com a verdade, né? Entre nós só temos ovelhas. E o nosso irmão que é lá do outro segmento cristão, talvez olhe para nós espíritas e pense assim, olha, os lobos vorazes estão lá nas fileiras espíritas, mas não aqui no nosso grupamento, na nossa família. Então a gente sempre olha para fora, né? Segundo Vinícius, o que acontece com relação a essa questão? Ele diz o seguinte, em torno do mestre, a página chama Lobos Vorazes. Ele fala isso para a gente, olha, os falsos profetas, os lobos vorazes, estão dentro dos respectivos rebanhos que eles pretendem explorar. Olha como é que tem lógica isso. Assumindo ali atitudes de mentores e guias, disputando posição de destaque. Daí, precisamente, o perigo para as ovelhas. Então, meus amigos, o que nós podemos concluir com isso? É claro que nós temos que ter uma visão ampla, termos um amor que se estenda a toda a humanidade, mas se nós estamos nas fileiras espíritas, vamos atentar para esses lobos vorazes que podem estar dentro do nosso rebanho. Vamos ficar atentos, né, com as nossas, como a gente fala popularmente, com as nossas antenas ligadas, vamos estar conectados, atentar para não sermos enganados, porque esses falsos profetas, segundo Jesus, são lobos vorazes, vestidos de ovelhas. Então não é para que a gente tenha, né, não é para aumentar o clima de desconfiança uns dos outros, mas vamos buscar a pureza doutrinária, vamos buscar estudar a doutrina espírita, porque nós teremos ali, então, recursos para a gente avaliar se estamos seguindo pelos caminhos corretos nas nossas atividades doutrinárias, de divulgação da doutrina, atividades mediúnicas, tudo aquilo que nós fizermos, se estivermos amparados pelas obras que podem nos balizar, que podem nos orientar, nós teremos essa segurança de buscar os caminhos mais corretos. E aí não cairemos nesses equívocos de sermos enganados, de sermos, de alguma forma, manipulados por falsos profetas, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Em relação aos desencarnados, aos espíritos, nós lembramos, né, que os espíritos são nossos companheiros, eles são trabalhadores como nós, mas as decisões que têm que ser tomadas, por exemplo, em relação à casa espírita, são decisões que têm que ser tomadas em conjunto, por assembleia, pelas diretorias, e elas têm que ser baseadas, ou seja, apoiadas em
orientações que são trazidas pelas obras que são obras fundamentais, por obras subsidiárias, por obras que vêm também nos trazer esse amparo, até administrativo, que segue das federativas para nós. Então, se fizermos isso, estaremos buscando um guia seguro que nos conduzirá aos acertos e nos livrará de sermos enganados por falsos profetas, por aqueles que se arvoram na qualidade de intermediários entre a divindade, entre os espíritos superiores e nós. E caminhando aqui para o nosso final, já estamos chegando aí no nosso tempo, a gente vai lembrar do Emmanuel, que vai dizer assim para a gente: acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Isso é muito importante para a gente refletir também em relação a esses falsos profetas, falsos profetismos, sermos enganados. Então, ter cautela para não ficar atribuindo o nosso fracasso para a atividade desses irmãos, atividades equivocadas e infelizes. E Emmanuel vai dizer assim, ó, recorda que somos todos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Por que ele vai falar isso para a gente? Vamos usar um exemplo claro aqui para a gente poder compreender, né? Se você trouxer uma espiga de milho crua e ofertar lá na evangelização para as crianças, da evangelização como lanche, nenhuma criança vai gostar, nenhuma criança vai querer. Mas se você der essa espiga de milho crua, né, para o cavalo que está lá pastando, ele vai adorar, né, porque aquilo é algo que apetece, aquilo, algo que ele gosta. Então Emmanuel vai dizer para a gente que nós somos provocados no nosso orgulho. Os espíritos exatamente vão achar em nós aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, na nossa ambição, na nossa vaidade. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então, se nós somos enganados, é porque nós, de certa forma, estamos sintonizados com esses nossos irmãos. Então, Emmanuel vai falar para nós exatamente que o ouvido que escuta é o irmão da boca que fala. A ilusão admitida é nossa própria ilusão. O apetite insuflado é o apetite que nós acalentamos. A mentira acreditada é a própria mentira em nós. A crueldade aceita é a crueldade que nos pertence. E, de alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Então, meus irmãos, se nós estamos, de certa forma, nos sentindo influenciados por profetas, falsos profetas, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados, se estamos nos deixando levar por alguma influência de espíritos encarnados ou desencarnados, vamos lembrar dessa fala do Emmanuel, né? Vamos olhar para os frutos que esses nossos irmãos estão apresentando nas suas obras e vamos lembrar que se nós estamos aceitando a mentira, a ilusão, né? São sintonias que nós estamos buscando conectar aquilo que nós temos em nós com aquilo que o outro também apresenta. Então, há necessidade da gente observar isso aí, para a gente não ficar também colocando a culpa naqueles que são esses influenciadores. E para a gente fechar aqui a nossa fala, a gente colocou aí o nosso Bezerra, que viveu entre 1831, que nasceu em Riacho do Sangue e morreu em 1900 no Rio de Janeiro. E colocamos o nosso Chico, que nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo e desencarnou em 2002 em Uberaba. Dois espíritos que, voltando aí nessa orientação que o Evangelho traz para a gente, né, quem são os profetas? Olha, enviados de Deus, com a missão de instruir os homens, de lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Espíritos que deixaram suas marcas, não só pelo que falaram, mas pelo que fizeram, pelos sentimentos bons que espargiram enquanto estiveram encarnados, que com certeza agora desencarnados, continuam a espargir do mundo espiritual. Chico Xavier, uma doçura, a gente gosta muito dessa foto, ele mandando um beijo, porque ele era realmente muito gentil com as pessoas, muito doce, muito carinhoso, muito caridoso, trabalhou
em função da divulgação da doutrina espírita, não só com a sua psicografia, mas também no seu dia a dia, com todo o amor que ele tinha pelas pessoas, uma dedicação total, uma vida de entrega, a ponto do reconhecimento ser até de outros líderes religiosos, de outros segmentos religiosos. Bezerra de Menezes, que nós tivemos a oportunidade de saber essa semana, através do nosso irmão Luciano Klein, lá do Ceará, né, que faz uma pesquisa, vai lançar até um livro sobre a vida dele, dizendo assim, olha, eu acessei o inventário do Dr. Bezerra de Menezes. O homem, ele faleceu, ele desencarnou numa pobreza extrema. Nem a casa que ele morava era dele, era uma casa de aluguel. Foi considerado médico dos pobres, presidente da Federação Espírita Brasileira, fez muita bondade, fez muita caridade. Foi um homem que influenciou muitas pessoas e continua influenciando, um espírito que é uma liderança nas atividades do bem aqui no planeta Terra, mesmo do plano espiritual. Então, qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, segundo o Livro dos Espíritos, é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por palavras, ações. Deus não se serve da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma excelente manhã, um ótimo domingo. Eu volto para o nosso Felipe. Agradecemos ao Pedrinho, né, pela exposição no dia de hoje, né? Nós tivemos aqui uma turma aqui te acompanhando. Pedrinho, a Sônia está aqui te acompanhando, Carlão, a Cléo Lacerda, o pessoal do Sheila já presente, a Dilma também está aqui presente, Heloísa Tavares, Mônica Casimira, a Rosângela Nunes, Silvânia. Então, tem uma turma aqui acompanhando o Pedrinho de hoje, no dia de hoje, né? Agradecemos aí as palavras que foi dada. E lembrando de que as nossas palestras são toda quarta às 7h30 e aos domingos às 9 horas. Né? Nós estamos conforme o decreto, a casa está aberta, então com todas as medidas de acordo com o decreto. Lembrando também que nós estamos fazendo uma campanha do cobertor. Ontem já entregamos umas doações que recebemos, já foram entregues, mas a gente dá para estar dando prosseguimento a essa campanha de mantas, cobertores, que o inverno já está vindo aí e vindo com potência, né? Vou encerrar então, agradecer a todo mundo, elevar nossos pensamentos e dizer, Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de serviço e de compreensão dessa tua palavra, dessa tua boa nova, para que a gente possa internalizar em nossos corações. Que o estudo de hoje possa nos servir de base para melhoria e buscar recursos para o nosso autoaprimoramento. E que possamos, através também dessa busca, desse autoaprimoramento, compartilhar com os nossos irmãos, em convívio com a família, em convívio com a sociedade e principalmente no nosso convívio íntimo. Ampare os nossos irmãos que estão em aflições. Ampare a nossa comunidade. Ampare nosso país e nosso mundo que está enfermo. E que nós possamos, através das experiências que nós estamos passando, através da dor, internalizar todos esses desafios para prosseguirmos adiante conforme os nossos objetivos almejados, rumo à regeneração desse planeta. Que o Senhor nos proteja, nos ampare, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, Pedrinho. Bom dia a todo mundo. Tenham todo mundo um bom domingo. Bom dia a todos. Bom domingo.